Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à FUMEC Virtual. Eu sou Humberto Fernandes Vilela, sou professor que vai trabalhar com vocês a disciplina de gestão de projetos. A disciplina de gestão de projetos é uma disciplina muito interessante. Não é porque o professor está lecionando, não. É realmente plenamente aplicável, não somente, no âmbito profissional. Vocês vão perceber que a vida da gente possui diversos projetos. E quando a gente aprende a planejar, a se organizar, mais uma forma de se organizar, porque cada um tem o seu método de organização, mas no âmbito pessoal e profissional também. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar a disciplina de gestão de projetos para que possa, talvez, trazer à luz mais uma forma de planejamento para poder que seja bem sucedida, ok? Vamos iniciar? Bom, o objetivo da disciplina de gestão de projetos, então, é de compreender as necessidades e demandas que geram projetos, e o conceito de projetos. Compreender as principais características dos projetos, identificar o nível de autoridade do gestor de projetos nas organizações. Isso é fundamental para que vocês possam compreender que, dependendo do tipo, da matriz organizacional em que vocês estiverem atuando, o gestor do projeto, ele terá dependendo do tipo de organização, ele terá o maior poder e o menor poder. Às vezes não existe nem o cargo de gerente de projetos. Mas vamos estudar isso ainda mais adiante. Compreender o ciclo de vida dos projetos e as áreas de conhecimento envolvidas, nós vamos estudar tudo isso. Aprender a desenvolver o TAP, que é o termo de abertura do projeto, e também a estrutura analítica do projeto, também chamada de AP ou WBS. Vamos detalhar tudo isso mais adiante. E desenvolver um bom escopo. Compreender também, nesse processo todo, como que os nossos projetos serão avaliados, quem faz parte da avaliação dos nossos projetos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica só criando hipóteses, por que meu projeto não foi aprovado. Isso é bacana, vocês vão ver, nós vamos entender isso. É claro que há vários fatores, não dá para a gente simular tudo do mundo real, que o mundo real é repleto de complexidades, mas dá para a gente retratar bem o que pode acontecer lá por meio da nossa teoria, da nossa definição e nossa fundamentação teórica, sem largar, claro, a prática também do gestor do projeto, não é mesmo? Bom, aprender também a desenvolver o cronograma, parte fundamental, que vai definir aí o tempo do projeto, que a gente está vendo aí como que ao longo da vida aí, como que é tão importante planejar bem o tempo de um projeto e desenvolver um plano de gerenciamento de riscos, que vai ajudar a gente na vida como um todo, não só no âmbito profissional. Ok? Vamos iniciar? Bom, ao final então desse módulo que a gente vai trabalhar hoje, você será capaz, então, de entender as motivações para o uso efetivo do gerenciamento de projetos nas empresas e entender também o conceito, a definição de projetos e suas principais características e os seus stakeholders. O cenário atual. Vamos entender aqui, inicialmente, o cenário da área de projetos e do mundo como um todo. Nós estamos vivendo uma era de globalização, que parece realmente uma realidade. Novas tecnologias surgem a todo momento, a gente percebe isso, que tecnologias da informação, o lápis é uma tecnologia usada para escrever, não é mesmo? Mas a gente está falando de novas tecnologias. Então, inovações incrementais, inovações radicais, surgem isso a todo momento. Então, alta complexidade da tecnologia da informação, a dependência é cada vez maior da tecnologia da informação, seja no âmbito do hardware, como do software, sistemas controlando várias áreas. A computação, que a gente usa muito esse termo, muitas vezes quem não é da computação não conhece muito esse termo, que é uma que a gente chama de computação ubíqua ou pervasiva, quer dizer, a computação em todos os ambientes, sem que a pessoa perceba. Isso está ajudando o marketing, tem cases já bem sucedidos, o pessoal está querendo vender mais, melhorar mais, controlar os processos, quer dizer, isso tudo sem que a gente perceba que a gente esteja rodeado de computadores, na verdade microcontroladores, microprocessadores. Isso é fantástico, pelo menos eu gosto muito disso. Bom, mudanças frequentes nos sistemas para atender demandas dos negócios, e as demandas surgem a cada momento, seja por cliente, seja por mercado. A exigência da resposta rápida às mudanças, porque entra um novo concorrente, a mudança do comportamento, às vezes, do consumidor, o consumidor cada vez mais exigente,
o curto tempo de vida dos produtos. O curto tempo de vida dos produtos pode ser atribuído a vários fatores. Pode ser atribuído a uma alta concorrência, né? Alta concorrência no mercado e diminuição do ciclo de vida do produto. Lembro lá, quem estudou comigo no empreendedorismo, lembra lá do Schumpeter, né? Lembra do Schumpeter? Bom, mas vamos lá. O curto ciclo de vida dos produtos pode ser atribuído também a um negócio chamado de obsolescência programada, quer dizer, você diminui o tempo, você sempre lança novas coisas. Vocês estão vendo isso com celulares, com softwares, né, que eles lançam sempre novos produtos, né, novos serviços, sempre substituindo os existentes para poder, né, garantir a sua participação, o seu market share no mercado e sempre avançando cada vez mais, porque é uma concorrência muito acirrada. E também por causa da pressão, né, do consumidor altamente exigente que e sabe do seu poder, que é cada vez mais das empresas. Então isso tudo faz com que a gente gere sempre novos projetos. Como eu disse, né, clientes cada vez mais exigentes, e isso força as organizações a atenderem às suas demandas, às suas necessidades, se elas quiserem sobreviver ou então garantirem uma fatia um pouquinho maior, né, no mercado. Falando de mercado, a gente percebe que no mercado há uma perda muito grande de dinheiro em projetos, às vezes, em projetos que não são entregues, em projetos que estão acima do previsto, né? Problema de planejamento, problema de falta de conhecimento, muitas vezes, falta de experiência do gerente de projetos, né? Olha só, 15% dos projetos terminam sem entregar resultados, né? Quer dizer, é um negócio alarmante e isso parece que está aumentando. Isso é devido a vários fatores, né? Quer dizer, falta de alinhamento com o cliente, gerenciamento inadequado, mudança constantes de escopo, que vocês vão entender logo adiante o que é, ou inclusão frequente de escopo. E às vezes o gerente do projeto não tem, às vezes, a habilidade necessária para lidar com esse ambiente, né? O que também, mesmo com uma boa habilidade, às vezes se torna muito difícil, né? Complicado às vezes, né? E um bom gerenciamento de relacionamento com o patrocinador e os stakeholders. Nossa, mas já está falando disso tudo? Calma, a gente vai entender tudo isso. A gerência de projetos, então, abrange uma série de ferramentas e técnicas. Vocês vão perceber que ao longo dessa disciplina a gente vai trabalhar muito sobre a ótica do processo, né? Que a nossa metodologia está alinhada à metodologia do PMI. É claro que não ficaremos apenas, não estou diminuindo, né, apenas a metodologia do PMI, mas a nossa metodologia está alinhada, que é uma metodologia amplamente disseminada, que vamos conhecer também mais adiante. Então abrange uma série de ferramentas e técnicas utilizadas por pessoas para descrever, organizar e monitorar o andamento das atividades do projeto. Ok? O que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Quer dizer, o projeto tem uma data determinada de início e fim, né? Então significa que um projeto não tem a finalidade de manter uma organização funcionando. Isso é a função de operações. Operações ditas continuadas, né? O projeto surge para resolver um problema específico, né? Resolver esse problema com data de início e fim, terminou, acabou o projeto. Como eu disse, então, tem natureza temporária, data de início e fim determinadas. Ah, mas o meu projeto não tem uma data de fim determinada. Às vezes vocês estão administrando como projetos, mas vem a pergunta, será que é um projeto mesmo? Terminam quando seus objetivos e metas satisfazem as partes interessadas. Só uma revisão aqui rápido, né, de objetivos e metas. Acredito que vocês já estejam bem alinhados com isso. O objetivo é o que eu pretendo, né? Então, vamos imaginar, eu pretendo que o meu projeto seja bem sucedido. A meta é quanto? Bem sucedido como? Né? Então, a meta é uma mensuração do objetivo. Então, uma empresa vira e fala assim, pretendemos crescer ao longo de 2000 e... Pretendemos crescer a empresa ao longo de 2016, vamos supor, fazendo já planejamento já para 2016. Aí eu pergunto, quanto que pretende crescer em 2016? Pretendemos crescer em 2017, e é assim, entendeu? Então,
esse planejamento, o objetivo é uma coisa, quanto vai crescer é a meta. Então a meta é a mensuração do objetivo, ok? Acredito que isso já seja bem claro para vocês. Bom, critérios para saber se uma tarefa, então, é realmente um projeto, né? Então a primeira pergunta, é único, né? O prazo, né? O projeto tem um prazo limitado? Há uma maneira de saber se o projeto está concluído? Né? É possível saber se as partes interessadas estão satisfeitas? Ou interessadas também chamadas de stakeholders. Se eles estão satisfeitos, é possível saber disso? Bom, para a gente clarear um pouquinho mais nisso, fizemos aí uma tabela, né, separando aí, no caso, né, os nossos projetos e as nossas operações. Bom, então vamos lá. Os projetos, né, é um esforço temporário e único. Né? No caso, a operação é um esforço contínuo, estável, repetitivo e consistente. No caso dos projetos, a equipe planeja e executa o projeto. Nas operações, as pessoas desempenham as mesmas tarefas a cada ciclo do processo. O que significa isso? Significa que a operação, a função, por exemplo, das operações, é de manter a organização funcionando. Então é a mesma aquela situação do projeto, do gerente de projetos. O gerente de projetos surge para resolver um problema. E o que mantém a organização funcionando são os gerentes ditos funcionais, que nós vamos estudar mais, com maior profundidade aí, quem são os gerentes funcionais. Mas vamos lá. Então, nos projetos, enfrenta os escopos que podem ser desconhecidos. Os escopos, no caso das operações, estão dentro de limites conhecidos e pouco variáveis. Quer dizer, você só precisa replicar o que já existe, o que já está pronto. Nos projetos, utiliza uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, você vai contar com vários saberes, várias formações. E no caso das operações, não exige uma equipe multidisciplinar. Nos projetos, termina com um resultado único e específico. E nas operações, o controle de produtividade, estabelecendo em torno de metas de produção, como eu disse anteriormente, ok? Bom, vamos aí a alguns exemplos de projetos, né? Os projetos ocorrem praticamente em todas as organizações. Sim, na sua organização também acontece. E em todas as suas áreas e níveis, quando os produtos ou serviços para clientes internos ou externos, né? Então, por exemplo, lançamento de um produto novo ou serviço, desenvolvimento de um sistema de informação software, às vezes, seja para cadastrar um cliente ou para poder controlar de um nível mais alto, pegando todo o nível operacional, tático, gerencial e estratégico. Tanto faz, quer dizer, tudo isso, não importa se o sistema está fazendo uma parte ou outra, né? O desenvolvimento de um sistema é considerado um projeto, se tiver um dado de início e fim, né? Porque tem sistema aí que não termina nunca, né? Bom, se for dividido, uma boa estratégia, quando você pega um projeto grande, é dividir em vários mini projetos, que aí você vai entregando cada parte do projeto de um projeto maior. Isso acontece quando o sistema é grande, quando envolve muito tempo. A implantação de uma nova tecnologia, a realização de uma viagem, sim, aquela viagem sua, às vezes está querendo fazer aquela viagem tão sonhada, às vezes vale a pena planejar isso como um projeto, e é bacana, costuma dar certo. A publicação de um livro, a organização de um evento, como uma corrida de rua, uma festa, um congresso, um aniversário de 15 anos da filha, é muito interessante a gente gerenciar isso dessa forma. Bom, gerenciar um projeto também pode ser entendido como sendo um evento para dar respostas de forma estruturada às seguintes perguntas. Então, quais são as perguntas, né, que a gente precisa responder quando a gente está gerenciando projetos? Né? O que é, né? Por quê? Para quem? Né? Então, o que é o projeto? Né? Por que esse projeto surgiu? Para quem que nós vamos entregar esse projeto? Quando esse projeto será construído, por exemplo? Quanto vai custar? Como será feito esse projeto? Onde e quem vai fazer? Tá joia? Então essas perguntas como o que, por quê, para quem, quando, quanto, como, onde e quem vai fazer são muito importantes para a gente definir e o nosso projeto precisa responder essas perguntas. Por que gerenciar projetos? Para evitar surpresas durante a execução dos trabalhos. Evitar a surpresa não significa que as surpresas não vão ocorrer. Sim, eles vão ocorrer, muitas vezes ocorrem, podem ocorrer, né? Mas a gente consegue minimizar isso quando a gente está trabalhando com um bom planejamento, para antecipar riscos e situações desfavoráveis que poderão ser encontradas.
Bom, antecipar risco, porque risco é uma incerteza, que pode ser positiva ou negativa, né? Quando a gente consegue trabalhar bem o gerenciamento de risco, que é uma das nossas últimas aulas, vocês vão perceber a gente fazendo uma mitigação de risco, que é um trabalho muito bacana. Para facilitar e orientar as revisões do projeto, porque a gente tem um controle, né, disso daí, dessas alterações de mudança, tudo, que isso passa a fazer parte da nossa base de conhecimento em projetos. Isso é muito bacana. Porque a cada momento, por isso que o gestor do projeto, a cada projeto, ele fica cada vez mais experiente, né, e acumulando uma base de conhecimento cada vez maior. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Para otimizar a alocação de recursos, quando a gente fala recursos, a gente está falando de recursos humanos ou materiais, né, para otimizar isso. Né. Para documentar e facilitar as estimativas para futuros projetos, e para aumentar o controle gerencial, que é essencial, e agilizar o processo decisório, porque quando a gente consegue, quando a gente tem todas as informações, quando a gente tem um planejamento bem feito, quando o negócio, as informações estão ao alcance, tem base de conhecimento, quer dizer, o processo decisório fica muito mais claro, fica mais, não é mais fácil, mas fica mais tranquilo tomar decisões com informações, né? É bem melhor. O sucesso em gerenciamento de projetos, né? O sucesso, então, o trabalho do projeto foi cumprido de acordo com o prazo e orçamento planejados. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tem várias visões sobre o sucesso em gestão de projetos, ok? Isso aqui é mais uma, né, que a gente está inserindo aí. Os produtos do projeto foram entregues ao cliente com o nível de qualidade desejada. Os resultados globais foram cumpridos. Os stakeholders, os interessados, estão satisfeitos com o modo como o projeto foi administrado e como os resultados foram apresentados. E o projeto e o cliente podem ser usados como referência, é lógico, né? Quer dizer, se você fez um bom trabalho, é lógico que você vai fazer parte aqui, todo mundo quer mostrar o que deu certo, não é mesmo? E acaba que às vezes você nem precisa falar. Muitas vezes a gente termina um projeto dentro de uma organização, quando ele é bem sucedido, a própria organização acaba te convidando para novos projetos. Isso acontece com muita frequência, ou te indica para um novo projeto. Basta que um projeto seja feito, bem administrado, gerenciado de forma bem sucedida. Alguns motivos para insucessos em projetos, né? Metas e objetivos mal estabelecidos, cronograma inexequível, quer dizer, fora da realidade. Às vezes eu brinco, eu falo com o pessoal que às vezes é que ninguém da equipe acredita nesse cronograma, às vezes só o gerente do projeto, às vezes nem ele acredita, às vezes ele está defendendo o interesse de alguém. Eu acho isso difícil, porque quando o gerente do projeto não acredita, ele já junta com a equipe e fala, precisamos resolver isso daí, para poder conversar com o stakeholder. Eu acho muito difícil o gerente do projeto defender algo contra a equipe, que a equipe vai voltar contra ele, né? Só se ele for muito... Bom, vamos deixar isso para suas considerações, as suas análises aí no ambiente, né, no mercado, é melhor. As informações insuficientes ou inadequadas, porque fica difícil a gente planejar sem informação, fica perigoso. Mas a gente sabe que tem casos, né, em que quando o negócio é muito novo, né, a gente vê aí, por exemplo, a Petrobras investe muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Petrobras costuma, às vezes, descobrir certas formas, desenvolver novos produtos para poder ajudá-la a encontrar petróleo. Mas ela precisa de alguma informação. Mas ninguém até então, às vezes, tem essa tecnologia. E isso faz com que pode gerar insucesso. Não estou falando que gera insucesso, mas isso é um desafio tanto. Por isso que envolve tanta gente capacitada para isso. Tem muita gente boa dentro da Petrobras, não é mesmo? Padrões e metodologias não estabelecidos, isso é complicado. Às vezes a gente vê que o pessoal às vezes não conhece uma metodologia e às vezes fiquem atentos com isso. Às vezes o grupo do projeto não conhece nenhuma metodologia. Nós estamos trabalhando principalmente sobre a ótica do PMI, não exatamente toda a ótica do PMI, mas sobre a ótica principal deles, do Instituto de Gestão de Projetos. Mas há outras metodologias muito bem sucedidas quanto a do PMI também, né? A do PMI é mais seguida no mundo inteiro, mas tem outras também muito boas, né? Então, utilizar uma metodologia ainda que não foi testada, não foi validada, é um negócio perigoso. Às vezes vale a pena conhecer bem uma metodologia e utilizá-la. É melhor, às vezes, e depois cria uma metodologia nova que atenda, às vezes, a sua necessidade.
um relacionamento ruim com os stakeholders do projeto, claro, né? Imagina só você tendo um mau relacionamento com um gerente funcional, né? Você como gerente de projetos, como gerente funcional, com um patrocinador, com um cliente, quer dizer, com um fornecedor, é dor de cabeça na certa, não é mesmo? A gente tem que garantir uma relação profissional que essa boa relação profissional vai ajudá-los muito no desenvolvimento do projeto. O projeto já tem muito desafio, não vamos colocar mais problema no nosso projeto, não é mesmo? Pouca compreensão da complexidade do projeto, isso é devido principalmente ao nosso último item, né? Pouca experiência do gestor do projeto. Ou então, às vezes ele está rodeado de especialistas, às vezes, que não tem muita experiência, porque o gerente do projeto é um generalista, né, que precisa de algumas habilidades, que vocês vão entender logo logo, e ele fica rodeado de especialistas. E esses especialistas, né, quer dizer, gerenciar, citando Peter Drucker, né, gerenciar é realizar trabalho por meio de pessoas. Isso é gerenciar, né? Então, se você está rodeado de especialistas, tem que deixar que o especialista faça o seu trabalho. Quais são as habilidades necessárias, então, a um gerente de projetos eficiente, né? Habilidades organizacionais e de planejamento, isso é essencial. Habilidades para elaboração de orçamentos, né? Porque ele precisa saber onde que ele pode enxugar, onde que ele pode melhorar, porque a competição é muito grande. Habilidade para resolução de conflitos, que os conflitos vão acontecer, francamente, né, pessoal? Às vezes uma mesma família, criada dentro dos mesmos valores, os mesmos princípios, os conflitos acontecem. Por que uma organização que ninguém se conhece, cada um foi criado de uma forma, cada um tem seus valores? O que é importante no conflito, que eu entendo, é quando o conflito surge para resolver, todo mundo está com os olhos voltados para o projeto, quer dizer, para a solução de um problema. Aí é ótimo. O problema é quando os conflitos surgem por causa de interesses escusos, né? Interesse pelo poder, interesse pelo... Enfim, aquela parte que a gente... né, não desejável, né, dentro de uma organização. O interessante é quando você vê que quando você tem várias formas de resolver o mesmo problema. Ótimo, isso está todo mundo preocupado em resolver um problema. Maravilha. Né, então, esse tipo de conflito é bom de resolver. Quando a gente fala de conflito, se vocês tiverem um tempinho, eu sei que a vida está corrida, né, vida de graduando não é fácil, não. Eu já fui graduando, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, procura conhecer um pouco sobre o Peter Senge. Ele fala sobre conflito. É interessante, é interessante. Ele fala sobre aprendizagem organizacional. Eu acho que tem vídeo dele na internet, tem livros, a quinta disciplina. Acho que vale a pena conhecer, ok? Bom, habilidade de negociação e influência, porque ele vai perceber o tempo todo, opa, vamos lá. Habilidade de negociação e influência, porque é muito importante, né? A negociação que é o ganha-ganha, né? A gente não entra numa negociação para ganhar sempre. Claro que a gente entra querendo ganhar, mas a gente tem que ceder muitas horas para a gente poder avançar, né? E influenciar para que as pessoas percebam realmente a importância desse projeto, né? E você precisa demonstrar isso, né? Habilidade de liderança, porque muitas vezes a gente encontra que o gerente do projeto, ele chega às vezes de fora da organização. Às vezes ele chega, nós vamos trabalhar com vocês sobre uma perspectiva de que vocês vão trabalhar desde o início do processo, né? Desde a formulação do projeto, da formulação da escrita do termo de abertura do projeto, vocês vão fazer declaração, vocês vão escolher equipe, definir prazos, cronograma, legal, nós vamos assumir isso como premissa. Mas o que acontece, a maior parte das vezes, é que o gerente do projeto chega numa organização em que o orçamento já está definido, a equipe já foi escolhida, né? O prazo do projeto já está definido e o projeto já está em andamento. Isso acontece com muita frequência, não é mesmo? Então, quando você chega e às vezes foi selecionado, sob um processo de recrutamento e seleção, às vezes foi escolhido, não importa a forma que você entrou nesse projeto, bom, se você entrou, então você é o chefe, você não é o líder, entendeu? Porque o líder, a essência da liderança, o líder é quem sai do meio, mas o chefe pode exercer e deve exercer funções de liderança. Entendeu o negócio? Ok. Então isso pode acontecer, de vocês chegarem e todo mundo esperar. Às vezes estava esperando que fosse alguém, um profissional mais antigo, tal, um profissional às vezes reconhecido por todos. Então, quando vocês entrarem, se vocês tiverem a oportunidade de assumirem um projeto,
Entendam que vocês vão entrar e vocês vão encontrar lideranças nesse projeto. Eu espero que essas lideranças sejam sempre positivas. Vamos lá. Habilidades para formação e motivação de equipes. Motivação não é aquele senso comum de seja feliz hoje, né? Nada contra isso, né? Mas vocês vão perceber quando a gente estiver trabalhando que é a motivação num sentido mais específico, né? De compreender mesmo as necessidades. Ok? Vamos lá. Partes interessadas, os stakeholders, né? Nós temos vários stakeholders. Os stakeholders são todos aqueles, para a gente poder entender bem o que é o stakeholder é todo aquele que tem capacidade para influenciar no projeto ou receber influência do projeto. Então nem todo mundo, né? Às vezes a gente vê em reuniões, o pessoal chama todo mundo de stakeholder, nem todo mundo é stakeholder. Então quem são ou quais são os stakeholders? Né? É o gerente do projeto, o cliente, os membros da equipe, a organização executora, o patrocinador, que nós vamos entender esses papéis ainda, a sociedade, fornecedores, competidores e órgãos regulamentadores, ok? Principais partes interessadas. Lembra que então vamos voltar lá. Partes interessadas, mas dentro dessas partes interessadas nós temos as principais partes interessadas. Né? Então nós temos aí o gerente do projeto, né? O gerente do projeto assume toda a responsabilidade pelo êxito do projeto. Ué, o êxito e o insucesso é dele também, porque ele é o gerente. Gerenciar não é realizar trabalho por meio de pessoas. Então, o resultado do projeto é responsabilidade do gerente do projeto. Deve participar da redação do termo de abertura, deve participar. Mas, como eu disse, às vezes vai acontecer dele não participar, pode acontecer, né? E acontece com muita frequência. Deve possuir autoridade na execução do projeto. As principais atribuições a ele são de planejamento, execução e gerenciamento das atividades. Comunica e documenta os procedimentos do projeto, encaminhando a equipe e partes interessadas. E mantém as partes interessadas bem informadas, né? O patrocinador, a equipe e todos os envolvidos. O que significa tudo isso? O que significa tudo isso? Significa que durante a execução do projeto, né, o andamento do projeto, o gerente do projeto precisa comunicar os envolvidos não somente quando o negócio está dando errado. Né? Se deu um problema e aí você vai procurar. Não, você precisa comunicar, construir pontos, vocês vão estudar isso lá no cronograma comigo, pontos, marcos, né? ou também chamado de milestones, em que ele vai comunicar, né, alguma entrega, tudo, para que as pessoas possam acompanhar o andamento do projeto de onde elas estão, né? Quer dizer, seja um relatório, enfim, da forma que é uma forma interessante de comunicar, que seja um método formal, né? Para comunicar o andamento do projeto, que as pessoas interessadas fiquem sabendo disso tudo, ok? Vamos lá, o patrocinador então do projeto é quem dá legitimidade à mudança. Se eu fosse perguntar, né, muitas vezes a gente pergunta qual que é o papel do sponsor. O sponsor é o patrocinador do projeto. Muitas vezes a gente vê, às vezes, em alguns livros, né, o dono do dinheiro, quase sempre é o dono do dinheiro. Mas o que eu acredito, muitas vezes ele é o dono do dinheiro, às vezes ele é o representante dos interesses do dono do dinheiro. Então, quer dizer, o que é, afinal, o sponsor ou patrocinador? O patrocinador é quem dá legitimidade à mudança. Todos os problemas que o gerente do projeto tiver no nível dele, né, porque abaixo dele, ele deve resolver. Né? E se ele tiver alguma dificuldade com alguma coisa relacionada, né, ao projeto, quem está acima dele é o patrocinador. Então o patrocinador, a gente precisa ter um apoio muito grande, porque se não tiver um apoio do patrocinador, o projeto pode inviabilizar às vezes, fica difícil resolver o projeto. Então ele não é importante, ele é fundamental ao apoio, à anuência do patrocinador ao longo do projeto. Inclusive para resolver problemas, quando surgem conflitos, né, que o problema pode ser bom também, conflitos com outras gerências, né, porque às vezes estão prejudicando o andamento do projeto, porque às vezes eles também, não é por maldade, né, vamos pensar dessa forma, é porque às vezes ele está envolvido com as tarefas dele também. Então, às vezes, dá conflito, né? Às vezes, vamos supor que seu projeto precisa de fazer um determinado trabalho numa sala e a sala não pode ser liberada porque o outro gerente está envolvido em outro projeto. E aí você usa da negociação, da influência e não consegue resolver.
E às vezes o patrocinador está com um prazo muito pequeno para isso resolver. Aí tem que acionar o patrocinador, você não está conseguindo resolver com o gerente. Bom, possui então, sobre os papéis do patrocinador, possui poder e autoridade para tomar decisões e dirimir, né, contendas, conflitos com relação ao projeto. Define as prioridades. Quais são as prioridades do projeto? Quem define é o patrocinador, com o gerente do projeto. Deve ser designado no termo de abertura, identificado com a autoridade máxima, encarregado das decisões finais do projeto e participam ativamente nas fases de iniciação e planejamento. Por quê? Porque ali é que você está definindo o projeto, né? Na iniciação, o que é o projeto, e no planejamento, o que a gente vai entregar, quando a gente vai entregar, com quem a gente vai entregar. O campeão do projeto não aparece em todos os livros, né? No PMBOK, por exemplo, que eu vou explicar mais adiante, que é a nossa referência mínima, né? A básica para atuar como em projetos. O campeão do projeto eu já vi no livro da Kim Heldman, que vocês estão vendo aí embaixo, Heldman 2009. Tá vendo? Sim, aqui, ó. Opa, ali, ó. Tá vendo? Então, Heldman 2009. Tem um livro da Kim Heldman, né, que é um bom livro. Tem vários livros, né? O campeão do projeto, então, ele não dispõe de autoridade ou poder executivo. É um profissional com profundo conhecimento técnico, não aparece no termo de abertura e é um profissional necessário para conseguir apoio nas decisões. Aí vem a pergunta, por que então o campeão do projeto aparece? O campeão do projeto é importantíssimo. Eu costumo dizer que ele é o braço direito do gestor do projeto. É aquela pessoa, às vezes vocês ainda são até os campeões do projeto, vocês conhecem esses campeões. O campeão do projeto é aquele profissional com um grande conhecimento técnico, conhece todo mundo dentro da organização, sabe quem é quem, sabe como conseguir, com quem conseguir, onde conseguir resolver os problemas, e às vezes sabe e resolve as coisas com muita facilidade, muita rapidez. Quer dizer, ele é o braço direito do gestor do projeto. Né? Pode procurar, né? Pode procurar, porque você vai encontrar esse profissional aí. Ok? O gerente funcional são os encarregados das tarefas administrativas. Eles providenciam e indicam integrantes para as equipes do projeto, né? Então, quer dizer, o gerente funcional é você poder vocês criarem uma associação, gerente funcional, então ele está ligado a uma função. Qual é a função do gerente funcional? Gerente de marketing, gerente de tecnologia da informação, gerente financeiro, gerente de recursos humanos ou desenvolvimento humano organizacional, né, dependendo da abordagem utilizada, né? Gerente de novos produtos, gerente de vendas e distribuição, depende da organização, como que é criado isso, gerente de controladoria, quer dizer, são gerentes funcionais, né? Então os projetos, na maior parte dos projetos, eu não vou mensurar, né, mas na maior parte dos projetos vocês vão precisar dos gerentes funcionais dos seus projetos, vocês vão atuar em organizações que tenham gerentes funcionais. Que a maior parte das organizações contam com esses profissionais. Então eles é que vão indicar os integrantes para trabalhar na sua equipe, muitas vezes. Ou então você requisita esses profissionais e eles liberam esses profissionais. Bom, pelo menos isso é o que a gente espera, né? Conduzem as avaliações de desempenho de seus subordinados e é importante identificá-los, né, no termo de abertura do projeto, os gerentes funcionais envolvidos ou encarregados de responsabilidades. Ok? Muita coisa? Que nada, né? Só estamos começando, eu sei. Bom, na próxima aula nós vamos fazer uma parada aqui e nós continuaremos na próxima parte já conhecendo o PMI. O negócio vai ficar, a cada momento vai ficando cada vez mais interessante, ok? Até já!